As dúvidas cartoriais, claro, aqui são esclarecidas sim. E isso é assunto para eles, senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. Olá, eu sou o Pradinho. Irei te ajudar com dicas e descomplicar assuntos do cartório e solucionar as suas dúvidas. E nós estamos de volta com eles que sabem muito e falam fácil, senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. Vocês viram o Pradinho, que bonitinho, gente? O Pradinho já apareceu aí, já falou que está aqui para esclarecer as dúvidas. Então vamos lá. Senhor Antônio, seja bem-vindo, Fê. Obrigada, Belinha. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, usufruto. Você sabe o que é usufruto? Vamos aprender agora? Então, gente, o que é usufruto e para que serve o usufruto? O usufruto está em moda, né? Antigamente quase não usava, agora usam muito. Então, principalmente do pai, da mãe, passa para o filho, então reserva o usufruto para eles, né? Então, nós sempre estamos fazendo. Agora, tem os requisitos. Quais são os requisitos? Isso, para instituir o usufruto, né, Belinha, em favor de uma pessoa, que é o direito real ali de usufruir de determinado bem, que pode ser tanto móvel ou imóvel. Mas eu ponho no seu nome e enquanto vida eu tiver, eu que estou usufruindo dele. Exatamente, né? Então, o direito de residir naquele imóvel, por exemplo, ou de locar e receber os rendimentos, fica por conta do usufrutuário. Mas para fazer essa instituição, tem que respeitar algumas exigências legais, né? Como, por exemplo, o pagamento do imposto, que é uma tributação feita pelo Estado. O imposto que você fala na transação. Exatamente. Então, ao instituir o usufruto, eu preciso pagar um imposto, né, o ITCD, para o Estado, né, sobre o valor dessa instituição, e preciso também registrar isso no cartório de registro de imóvel, né? Fica registrado na matrícula daquele bem. Fê, e quanto vida eu tiver, seu Antônio, quanto vida eu tiver, eu que usufruo. Certo. Daquele imóvel. É como a Fernanda falou, não é só o imóvel de residencial, como o aluguel também. Do aluguel também. Exatamente. Fê, qual que é o procedimento para colocar uma pessoa como usufrutuária? Além desse imposto aí, quais são os requisitos? É necessário, né, estipular isso através de uma escritura pública. Então, em um cartório de tabelionato de notas, as partes que têm interesse em fazer o procedimento, não precisa de advogado, né? Elas podem comparecer e solicitar que seja realizado esse procedimento, que é a escritura pública de instituição de usufruto. Se isso ocorrer durante uma doação, por exemplo, dentro da própria escritura de doação, já pode ser reservado o usufruto também. E o usufruto, quando a pessoa vai vender aquele imóvel e tem o usufruto, se a pessoa tem a anuência da pessoa, pode fazer a escritura? Exatamente, é importante lembrar, Belinha, que o usufrutuário, ele tem, né, o direito sobre a posse do bem, em usufruir, mas ele não pode vender. Já o proprietário, que a gente chama de nulo proprietário, ele pode sim fazer a venda da nua propriedade. Sem consentimento do usufrutuário? O usufrutuário, ele tem duas opções, né? Se ele for continuar com o usufruto do bem, é transferida a nua propriedade. Aquele novo proprietário, ele tem ciência que quem vai ter a posse direta e usufruir do patrimônio é aquele usufrutuário. Ou é possível também que o usufrutuário renuncie esse direito de usufruto. Na própria escritura? Na própria escritura, né? Então, nesse momento da escritura de compra e venda, o usufrutuário comparece e pode renunciar àquele direito que tinha de usufruir do bem. Isso tudo, com exceção da compra e venda, em cartório, né, Fê? Tudo em cartório. Certo. E quais são os direitos de um usufrutuário? Um deles é esse, permanecer no imóvel caso ele queira, mesmo em caso de venda, né? Exatamente. Então, ele tem o direito de usufruir desse patrimônio, de residir, de locar, receber os rendimentos. Os impostos é por conta dele. Isso, e ele também tem deveres, né? Ele tem que manter... os impostos. Isso mesmo. Os impostos das transações comerciais ou impostos de IPTU? IPTU, água, também a luz. A boa conservação do imóvel, né, ficará por conta do usufrutuário também.
Então ele tem direitos, mas também tem deveres, né? De conservar aquele patrimônio, né? Ele não pode, de certa forma, dilapidar o patrimônio e acabar com o bem. Às vezes eu sou usufrutuária de uma residência e não tenho a devida diligência de ter o cuidado e o zelo por aquela casa. Fernanda, isso parece também com o comodato, né? Exatamente, lembra, é parecido, lembra. Comodato. Lembra. Danado, seu Antônio. E o usufrutuário, é bom lembrar, Belinha, que ele pode ser também por um tempo determinado, em prazo que não seja, por exemplo, vitalício. Porque eu tenho o vitalício, que é até a morte da pessoa, Sim. E eu posso também determinar um período para esse usufruto, né? Em quantidade de anos, por exemplo. Isso é anuência. E pode silenciar também. Pode, que é o caso, né? A maioria faz, que é através do vitalício. Do vitalício. Silencia, entende-se que é vitalício. Exatamente. Que é até a morte, né? E o imóvel que tem usufrutuário pode ser vendido, você já falou aí, e é uma escritura normal, a anuência dele em vender ou a anuência dele em continuar como usufrutuário com outro dono do imóvel, isso é pacífico. Tranquilamente. Pode né? ser vendido e pode. Depende... Só depende daquele comprador, daquele adquirente aceitar isso. Aceitar. Quem vai comprar tem que ter ciência, tem né? Que ter ciência, eu estou comprando um imóvel que já tem alguém que vai usufruir dele. Isso, né? E ele não pode reclamar enquanto vida isso. tiver, ou até tempo X. Exatamente. E se depois ele não pode questionar. Não pode. Fê, e como é que a pessoa faz, seu Antônio, para mim saber se aquele vendedor está me vendendo o imóvel, se ele está silente, é usufrutuado, é bem de usufruto, e não falou, eu pesquiso no cartório, porque às vezes vai vender o imóvel e não fala nada. Exatamente, isso nós vamos verificar na matrícula do imóvel. Na própria matrícula do imóvel. Na própria matrícula. Por isso que todos esses trâmites, né, todos esses procedimentos devem ser registrados na matrícula do imóvel. É importante, né, Fê? Isso dá publicidade, né? Dá publicidade ao ato, né? Isso mesmo. Para lavrar a escritura tem que ter a matrícula, né? A certidão de matrícula. E aí na hora que puxa a certidão de matrícula, né, São Antônio? Descobre-se tudo sobre o imóvel, né? Sobre a propriedade e sobre o imóvel. Ô Fê e seu Antônio, como é que faz para cancelar? Eu quero cancelar um usufruto. Para cancelar o usufruto, nós também temos duas formas, né? Eu posso cancelar ele por vontade própria do usufrutuário, que é quando ele renuncia àquele direito, e tem a extinção por falecimento, né? Então, quando o usufrutuário falece, é necessário que o interessado, no proprietário no caso, leve a cópia da certidão de óbito ao cartório de registro de imóvel, junto com o devido imposto, que também é recolhido na hora da baixa, para averbar esse cancelamento, a extinção desse usufruto. Não existe, então, Fê, seu Antônio, eu querer, por vontade própria, querer cancelar um usufruto por vontade própria. No proprietário, né? No proprietário não tem como, né? Infelizmente, se eu comprei, eu adquiri, ou já tinha um imóvel e fiz dele um imóvel de usufruto, não tem como eu, por vontade própria. Não. Só o usufrutuário que teria, né, esse poder. E olha lá em que circunstância, né? Exatamente. Tem que se respeitar todos alguns requisitos legais. Gente, muito obrigada. Um assunto que muito nos interessa, usufruto, um assunto importante. Obrigada, seu Antônio. Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço. E não saia daí, porque tem mais programa belíssimo para você. Estarei sempre pronto para ajudar. Obrigado e até a próxima!